Boa noite, irmãos. É um prazer estar mais uma vez aqui na igreja com vocês. Agradecer à irmã Roberta pelo convite, porque é sempre um privilégio poder falar do amor do nosso Deus. E esta noite eu trouxe um tema bem especial, chamado Conectados à Videira. Eu sei que todo mundo já sabe que tudo na vida nasce, cresce, né? A gente estuda isso desde pequenininho. Lá no infantil a gente já aprende. Tudo nasce, cresce, se reproduz, né? E depois morre. Isso vale tanto para todos os seres vivos, tanto para o homem como para as plantas, para os animais. Porém, existe uma diferença, né, entre as plantas, os animais e os seres humanos. Porque nós, seres humanos, não simplesmente morremos. Nós temos uma outra esperança, né? Nós temos a certeza de que, ao morrer, nós apenas estaremos dormindo enquanto aguardamos a vinda de Jesus. Então, essa é a nossa maior esperança. A nossa vida, né, ela precisa ser regada, assim como as plantas que nós cultivamos, né, e precisamos estar sempre adubando, trocando de lugar, colocando um pouquinho mais no sol, retirando do sol, né, elas precisam de cuidados especiais. Da mesma forma, somos nós, também precisamos de cuidados especiais. Né, falando de física, né, fisicamente, nós cuidamos do nosso corpo, da nossa alimentação, do nosso descanso, e espiritualmente nós também precisamos de cuidado. Para quê? Para que a gente possa continuar crescendo e nos fortalecendo. Porque se nós descuidamos da nossa alimentação espiritual, do nosso descanso, nós também vamos ficar fraquinhos, né? Já perceberam uma planta quando ela fica muito tempo no sol? Um sol intenso, ela vai ficando fraquinha, porque a gente precisa ter esse balanceamento na nossa vida. Precisamos de tudo aquilo que nos fortalece. Quando nós aceitamos Jesus, nós aceitamos por amor. Né? Todas as pessoas aceitam Jesus porque o amam. Conhecem, todas as pessoas da nossa igreja, antes de entrar, fazem um estudo bíblico. Ninguém entra sem conhecer. Chegou aqui, eu aceito Jesus, já vou ser batizada, não. Né? Quando chega aqui, eu quero conhecer esse Jesus. E aí, quando a gente conhece Jesus, a gente se apaixona por ele. E essa paixão que precisa permanecer nas nossas vidas. Eu não sei se aconteceu com vocês, mas quando a gente conhece, né, bem no início, você quer falar para todo mundo sobre Jesus. Aquilo que você aprendeu, você quer que as outras pessoas saibam. Fez um estudo número 2, número 3, você já quer, eu vou falar para a minha amiga sobre isso, que ela tem que saber. Né? A minha amiga tem que saber que Jesus vai voltar. Quando a gente estuda sobre a volta de Jesus, a gente fica encantada. Né? Aconteceu comigo, eu acredito que aconteceu com vocês também. Quando estuda sobre o sábado, começa a pensar, meu Deus, como o mundo está errado, eu preciso falar do sábado para as pessoas. Né? A gente vai se encantando com o amor de Deus, né? Com as coisas do nosso Deus. Só que com o tempo, parece que esse encantamento, né, esse amor que nós sentimos, ele vai diminuindo. Já perceberam? Depois de um tempo que a gente está na igreja, que a gente começa a ficar mais acomodado e sente vontade de falar, mas não fala mais. Parece que fica com receio de falar do que acredita. Né? E a gente acaba ficando acomodado. Só que a gente jamais pode permitir que esse amor acabe. Todos os dias, esse amor, né, esse primeiro amor chamado, que a gente conhece como primeiro amor, ele precisa ser renovado nas nossas vidas. Né? Cada dia a gente precisa se apaixonar mais por Deus. Não é assim no casamento? Todos os dias tem uma reconquista, né, do esposo, da esposa, para que o relacionamento continue da mesma forma. É o nosso relacionamento com Jesus. Né? Ele precisa ser fortalecido, precisamos mantê-lo, né? E precisamos estar conectados a Jesus. E a grande questão é, como nós vamos permanecer conectados? Né? Como vamos nos manter firmes? Como vamos manter este amor como desde o início? E para nos manter conectados, a própria Bíblia nos ensina. Vamos ver lá em João, capítulo 15.
Evangelho de João, capítulo 15. Amém? João, capítulo 15, o verso 3, diz assim: Vós já estáis limpos pela palavra que tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, a nossa fonte de vida, né, é o próprio Jesus. Jesus, ele é a videira verdadeira. E nós somos os ramos. E aí Jesus diz o quê? Aquele que não permanece em mim não tem como produzir fruto. Eu acredito que todo mundo aqui já passou pela experiência de tirar um galhinho da árvore, né, de cortar, de podar. E aí o que acontece com aquele galinho que é retirado? Ele continua vivo ou ele morre? Ele seca, né? Ele murcha. Logo depois que você corta, 1 hora depois, ele já começa a murchar, as folhinhas já começam a cair, e aí ele seca. Por quê? Porque foi retirado da fonte da vida, que é a árvore. Da mesma forma somos nós, né? Precisamos permanecer firmes na nossa árvore, na nossa videira, que é a fonte de vida, que é Jesus. E como é que nós fazemos, né, para permanecer firmes? O que eu posso fazer? De que forma nós podemos fortalecer essa nossa união com Cristo, né? Tem várias formas, mas uma delas está no Salmo. Abra aí sua Bíblia no Salmo, capítulo 19. Salmo capítulo 19, verso 1 em diante. Amém? Diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa ao outro dia, e uma noite revela conhecimento à outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Então, das várias formas que Jesus se revela a nós, uma delas é através da natureza. É claro que hoje nós temos uma natureza já mais destruída, né? Se compararmos com antigamente, digamos assim, com uns 10, 20 anos atrás, a natureza hoje ela já está bem mais destruída. Mas quando nós paramos para contemplar os pequenos detalhes da natureza, nós vemos um Deus, né, um Deus que cuida de todas as coisas. Não tem como você observar, por exemplo, uma flor pela manhã, ou você observar uma formiguinha carregando uma folha maior que ela, e você não entender que existe um Deus ali que cuida de todas as coisas. Quem ensinou o caminho daquela formiga até o seu formigueiro? Um dia desses apareceu lá em casa um surto de formigas. Eu não sei de onde surgiram tantas, mas elas saíam, passavam pelo portão da frente e elas saíam, iam para outros lugares pegar folhas. E elas voltavam, o caminho por onde elas passavam ficou bem limpinho. Parecia que alguém tinha feito para elas. É muito interessante. Aí eu fiquei pensando como Deus é maravilhoso. Elas sabem exatamente para onde voltar. Mesmo atravessando ruas, mesmo atravessando lugares para elas difíceis, né? Porque para a gente é só uma calçada, mas para uma formiga é difícil. Elas voltavam para o lugar delas. Imagine só, né? Quando você para observar esses pequenos detalhes, você vê o cuidado de Deus. Quando a gente vai, por exemplo, para um local no meio da natureza, não tem como você não ver a mão de Deus. Por mais que a ciência tente explicar, né, que foi a ciência, que veio disso ou daquilo, não existe uma explicação. Né? Quem é que segura todos os astros?
Né? Quem segura todas as estrelas lá em cima? Né? E quem permanece, faz com que essas estrelas não encostem uma na outra? Né? Quem é que segura tudo isso? Né? Vocês sabiam que existem estrelas ainda maior do que o Sol, que a gente só conhece o Sol como a nossa estrela maior, mas existem outras muito maiores do que o Sol. E aí a gente fica encantado, né? Porque a gente sabe que é o nosso Deus. E Deus deixou a natureza aí para que a gente também adorasse a Ele, não a natureza. Né? Porque a gente, conhecendo história, sabe que as civilizações antigas costumavam adorar a natureza. Só que a natureza ela serve para nos conduzir a Cristo, né? Para nos apresentar o Criador, aquele que cuida de todas as coisas, de todos os detalhes. Ellen White, no seu livro Caminho a Cristo, que é uma grande escritora, né? Que nós temos vários livros, e nos orientamos também pelos livros de Ellen White, no livro Caminho a Cristo, ela fala o seguinte: o brilho do sol e a chuva que alegram e refrescam o solo, as colinas, os mares, as planícies, tudo isso nos fala do amor de um Criador. E é maravilhoso você ouvir a voz do seu Criador através da natureza. Então, nós devemos tirar um tempinho, né, para contemplar as belezas de Deus. Eu tenho um amigo que a filha estava com ansiedade, transtornos de ansiedade. E ela tinha muitas crises, e aí ele ficava muito preocupado, porque a mãe dela havia falecido fazia pouco tempo. E ele me perguntando o que eu faço, né? Como eu posso ajudá-la em meio às crises. Eu disse para ele: olha, você vai para um lugar no meio da natureza e começa a conversar com ela. Pergunta para ela o que ela acha, quem mantém aquilo ali, quem sustenta toda essa beleza. Né? Quem faz com que aquelas plantinhas, uma vez secas, nasçam na primeira chuva que aparece. Quem faz com que os pássaros ali que estão voando, né, saibam onde ficam os seus ninhos. Aí ele foi e levou a filha. E aí, dias depois, ele me ligou muito feliz e agradecendo. Porque a filha dele conseguiu ver a beleza da criação de Deus. E entender que mesmo estando passando por um momento de dor, existe um Criador que cuida de cada detalhe das nossas vidas. Uma segunda forma, que eu separei algumas, mas eu vou falar só de 3. Mas existem outras formas de a gente estar conectado a Deus, tá? Mas a segunda forma é por meio da sua palavra. A Bíblia, ela é uma carta de amor de um Pai Criador que deseja a salvação para os seus filhos. Por isso que Ele deixou a sua palavra, para que ela pudesse chegar até nós e para que a gente pudesse compreender o tamanho do seu amor por nós. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, e o verso 17. Amém? Diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Aqui em Apocalipse está falando de um povo, né, de um povo separado. Quem é esse povo? Né, quem são esses, a sua descendência? São os que guardam os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus, eles estão escritos além do nosso coração, né, mas eles estão escritos na Bíblia. Né, é a única parte da Bíblia em que o próprio Deus escreveu com o seu dedo, né, nas tábuas, foram os mandamentos. E aí, quando nós, né, estamos estudando a Bíblia, não tem como você estudar a Bíblia e você não ver o cuidado de Deus. Uma vez eu estava dando um estudo bíblico e alguém falou assim para mim: sim, mas a Bíblia é um livro como outro qualquer. Aí eu disse: sim, é um livro como outro qualquer. Então, quem é que me garante que a Bíblia que eu estou lendo hoje é a mesma Bíblia do passado? Eu disse para ela: quem lhe garante é Deus. Porque Deus jamais permitiria que os seus filhos, nos últimos tempos, chegassem sem o conhecimento dele. Então, por isso, Deus guardou a Bíblia para que chegasse até os nossos dias da mesma forma, né, como Ele gostaria.
como ele precisava, né, ou precisa que nós conheçamos. Então, a Bíblia chega até nós da mesma forma que era no passado, né, os mesmos livros. Pode ser que exista diferença na tradução, em algumas palavras. Você vai ver palavras que são diferentes de outras em algumas traduções, mas o conteúdo vai ser sempre o mesmo, porque essa é a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus, ela não pode ser mudada. E Apocalipse também fala que ai daquele que mudar, ai daquele que tentar mudar. Então, conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia, conhecer os seus ensinamentos, nos ajuda a permanecer firmes em Jesus. Quando nós acordamos, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Estudar a sua palavra. E se não é um hábito ainda na sua vida, faça desse um hábito. Porque quando a gente lê, estuda a palavra de Deus e a gente contempla Deus nas primeiras horas, Ele cuida do resto do dia. E a gente tem um dia mais feliz. Então, vamos fazer dessa, nossa prioridade, contemplar a Deus nas primeiras horas através da sua palavra. Ellen White também afirma no seu livro Mensagens Escolhidas que a Bíblia tão somente a Bíblia deve ser o nosso credo. Então, eu posso estudar outros livros, Nós estudamos outros livros. Eu frequento uma escola, nossos filhos frequentam escola, frequentam uma faculdade, e vão ter outros livros, vão ter acesso a outras literaturas. Mas somente a Bíblia é a nossa regra de vida. Eu posso estudar o que a ciência fala, mas eu não preciso seguir o que a ciência fala. É diferente. E você vê que você pode ler qualquer outro livro, mas nenhum vai ter o poder de transformar a sua vida. Porque a nossa vida só pode ser transformada por Jesus. E Ele é o escritor da Bíblia. Então, quando nós estudamos a Bíblia, é através dela que nós somos transformados, dia após dia, através do poder de Jesus. Então, não é um livro comum, é um livro especial, é a palavra de Deus para nós. Uma outra forma de permanecermos conectados a Jesus é através do jejum e da oração. A oração é a respiração da alma, é o segredo do poder espiritual, diz Ellen White no livro Obreiros Evangélicos, desculpem. Ela diz que ela é a respiração da alma. Então, imagine só, se eu pedisse assim, tampe aí seu nariz por 5 minutos, vocês acham que iriam conseguir ficar 5 minutos sem respirar? Não, né? E aí, será que a gente consegue passar mais de um dia sem oração e permanecer vivos? E aí, às vezes, a gente pensa assim, não, mas é só uma oraçãozinha aqui da manhã. Quando for meio-dia, que eu chegar em casa, eu oro. E a gente negligencia esse momento de oração. Mas a oração, ela é especial. E eu não preciso estar de joelhos para orar, e eu não preciso estar fechado no meu quarto, como algumas pessoas são mais, gostam de fazer essa oração, mas eu posso orar onde eu estiver, eu posso orar lavando prato, eu posso orar dirigindo, eu posso orar onde eu estiver, porque o que importa é eu conectar meu coração a Deus. A oração verdadeira é eu abrir o meu coração para Deus. Essa é a forma de orar verdadeiramente. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 11. Volte aí um pouquinho para o livro de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, verso 1, diz assim: De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E Jesus ensinou ele a orar, Jesus ensinou, nós vamos ver mais à frente que Jesus fala da oração, como nós devemos orar. E a forma correta de orar é abrindo o coração para Deus. Não existe uma regra, de você tem que orar assim, 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 repetindo essa ou aquela palavra. Não. A oração é você abrir o seu coração.
Quantos de nós temos amigos, né? Aqueles amigos mais próximos, e a gente passa horas e horas conversando com os nossos amigos. Então, por que não passar alguns minutos conversando com o nosso Deus? Né? Essa é a forma correta. É quando você abre o coração a Deus e fala palavras que vêm do coração, não palavras repetidas, né? E não palavras vãs, mas palavras que fortaleçam a sua comunhão com o seu Criador. Essas palavras que nos aproximam do Pai e mostram a Ele a nossa total dependência. Essa é a oração que agrada a Deus. Devemos também jejuar. Vamos ver o que diz em Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9, e o verso 3. Diz assim: Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Então, orar está junto com o jejuar, né? Então, oramos e jejuamos ao mesmo tempo. Né? Às vezes, eu tenho percebido que nós temos negligenciado o jejum. Né? E muitas vezes nós só fazemos o jejum nos 10 dias de oração. Já perceberam? Que aí a igreja institui os 10 dias de oração, finalizando com as 10 horas de jejum. E ali a gente jejuma. Mas o jejum, eu posso fazer de apenas 4 horas, de apenas 2 horas. Isso quem vai estipular sou eu. Né? É a minha comunhão com Deus. E o jejum, ele não é uma punição. Vale lembrar que eu não vou me punir. Né? Vou ficar aqui sem comer o dia todo, em 24 horas. Porque eu quero que Jesus faça isso por mim ou aquilo. Não, o jejum, ele serve, gente, para nos manter conectados a Deus. Né? Nos abstemos de alimentos por algumas horas, mas durante essas horas nós temos um momento maior de comunhão com o nosso Deus. Esse é o verdadeiro jejum. Então, juntando a oração e o jejum, né, é isso que faz com que nossa mente e coração sejam purificados e assim nós nos aproximemos mais de Jesus. É o que diz no livro Medicina e Salvação, também de Ellen White. Vou contar para vocês um pequeno testemunho aqui rapidinho sobre jejum e oração. Fazia parte de uma igreja lá no interiorzinho, no interior depois de Sobral. Não sei se alguém aqui conhece Sobral, fica lá para o lado ali norte, né? E aí, lá na cidadezinha que eu congregava, tinha uma irmã nossa, que na verdade ela não era ainda da igreja, né? Só a irmã dela que era. E ela pegou um tipo de doença que era uma bactéria no intestino, uma coisa assim. Ela entrou em coma. E a família toda desesperada. E a irmã chorava muito, né? A irmã dela que era da nossa igreja. E nós fazíamos parte do Ministério da Mulher. Aí então, né, nós nos reunimos e dissemos, olha, nós vamos orar pela irmã, né, dessa nossa irmã que está internada. E aí ela passou 3 meses em coma. E nós, né, durante todo esse período, estivemos em oração e jejuamos também. Né? Não estávamos reunidos na igreja ou em outro lugar, mas todos os dias, no mesmo horário, que a gente marcou 4 horas da manhã, todos os dias, às 4 horas, cada uma na sua casa, orava. E aí, para a honra e glória de Jesus, ela saiu do coma. Ela se recuperou completamente, não ficou nenhuma sequela. E ela foi batizada na nossa igreja. Essa foi a maior vitória, né, que a gente teve através da oração com o nosso Ministério da Mulher de lá. Mas vieram muitas outras. Depois a gente orou por emprego e a gente vê quando a gente ora, Deus age. Então é tão fácil, né? Uma forma tão simples de permanecer unidos a Deus. E nós muitas vezes negligenciamos esse momento especial de oração. Então, nós aprendemos nesta noite que existem várias formas de permanecer conectados, né? Mas devemos nos conectar com Deus através da natureza, através do estudo da sua palavra, através da oração e do jejum. Então, não esqueça de ter esse momento com Deus, que assim você vai permanecer firme na fonte de vida, que é Jesus. Vamos voltar mais uma vez para João, para a gente finalizar esta noite. João, capítulo 15, e o verso 7.
capítulo 15, verso 7, diz assim: Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, nem que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos, em que deis muito frutos, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Então, permanecei no amor de Deus. Que essa seja a minha, e a sua oração, o meu, o seu desejo esta noite. E a partir de hoje, que tenhamos mais comunhão com o nosso Deus. Que possamos permanecer firmes em Cristo Jesus até a eternidade. Que o nosso amor por Jesus seja renovado a cada dia. Assim como nos apaixonamos a primeira vez que o conhecemos, que sejamos assim todos os dias de nossas vidas. Amém? Agora eu convido a irmã, mais uma vez, para louvar o nosso Deus. Às vezes as palavras não podem expressar, dizer todas as coisas que sentes em teu ser. Vês que um vazio quer tua vida contornar, mesmo assim tu deves ir com Cristo conversar. Paz te conceder, tua vida conduzir, sim, juntos andar. Muitas são as lágrimas que expressam tua dor, traduzem tua angústia, revelam teu sofrer, mas certa é a vitória quando Cristo te guiar. Entrega a tua vida, vem com Ele caminhar. Vinde a mim, Jesus convidando está. Estende tua mão e vem com Cristo andar. Teu inimigo ele quer ser e a paz te conceder. Tua vida conduzir, sim, juntos andar. Te conceder tua vida conduzir, sim, juntos andar. Vinde a mim.
grandioso Deus e maravilhoso Pai, que possamos, ó Deus, ir a Ti todos os dias em amor. Que possamos ver, ó Deus, Teu cuidado, Teu amor em todas as coisas, nos pequenos detalhes em nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a permanecer firmes, alicerçados em Cristo Jesus até a Tua volta. Que nós possamos, ó Deus, durante toda essa semana nos lembrar de que o Senhor nos ama e que o Senhor tem um cuidado especial pelos Teus filhos. Abençoa cada filho Teu que aqui está, conduz-nos, ó Deus, em paz e segurança aos nossos lares. Abençoa a nossa semana, nos guarda, ó Deus, sobre a Tua santa mão protetora. Nos ajuda, Senhor Deus, a cada dia a ser mais conectados a Jesus. Se há algo, ó Deus, em nossas vidas que precisa ser melhorado, que possamos, ó Deus, melhorar a cada dia, que possamos estar mais firmes nas Tuas promessas, certos de que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem preparado um lugar especial para os Teus filhos. Que esse seja o nosso alvo, que esse seja o nosso maior desejo. Nós te oramos e te agradecemos por Cristo Jesus. Amém, Senhor.